Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Carniello. Se você gostar do vídeo, dá um joinha aí. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho. Lembrando que a gente está deixando nossas ministrações da igreja para que você possa acompanhar nosso trabalho e ser abençoado também, em nome de Jesus. Ontem minha esposa fez uma ministração na igreja, uma palavra muito forte, e o título da mensagem era "Não se omita". Eu fiquei pensando sobre algumas situações, sobre algumas determinações que Deus nos passa, e tem até um texto da palavra de Deus que falando sobre autoridade, né? Sobre o magistrado, aqueles que exercem autoridade, que eles são espada de Deus para nosso juízo. Está em Romanos 13, né? Verso 4, que diz o seguinte: visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Bom, mas quem pratica o bem? E eu fiquei pensando, muitas vezes nós falamos assim, porque a igreja hoje, mas quem é a igreja? Você já se perguntou sobre isso? A Bíblia mostra que a igreja somos nós. A igreja não são as quatro paredes, aquilo é apenas um local de culto. É óbvio que tem um altar, que tem um púlpito para a ministração da palavra. Nós cremos que espiritualmente a água é jorrada quando é ministrada a palavra, como diz lá em Ezequiel 47, que do altar flui um rio, e onde esse rio passar tudo viverá. Mas há um propósito, porque nesse mesmo texto diz que a árvore plantada junto a esse ribeiro de rios, junto a essas águas, onde essas águas passam, há árvores plantadas. Então, onde Deus nos plantou, nós temos que dar frutos. E os frutos não são necessariamente para nós, mas quem é a igreja? A igreja somos nós. E até em função daquilo que nós entendemos na nossa igreja, o nome da nossa igreja, Comunidade Evangélica Templo Vivo. Eu não estou aqui para fazer propaganda na minha igreja, mas até em função do nome que é dado para a nossa igreja, há um texto que está lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20, que diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário, ou seja, templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificar a Deus no vosso corpo. Então, o que o texto está dizendo? Que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos lugar da manifestação da glória de Deus. O nosso coração tem que ser um altar de Deus. Tem que ser um lugar onde Deus fala, onde Deus ministra, onde Deus direciona, onde Deus reina, e onde Ele possa nos direcionar para que a gente, como diz no final, no verso 2, manifeste a glória dele. E o texto diz no verso 19, o qual tendes da parte de Deus, ou seja, Deus emprestou, Deus colocou até como penhor, como garantia da sua salvação, o seu Espírito em nós. Mas perceba, e que não sois de vós mesmos. Por quê? Porque nós somos comprados. Nós queremos viver a vida do nosso jeito, nós queremos viver a vida da nossa forma. E muitas vezes o nosso jeito e a nossa forma não tem dado muito certo. Porque perceba, diante de tudo que está acontecendo no mundo, onde está a igreja? E quando eu estou dizendo igreja, somos nós. Qual tem sido o nosso papel diante da sociedade? Qual tem sido a nossa influência diante dos acontecimentos que estão à nossa volta? A gente fala de política, fala de direita, esquerda, esse monte de coisa, mas o que nós temos feito e o que nós temos influenciado? Deus nos levantou para sermos seu templo, fez de nós o seu templo, o lugar da morada da sua glória. Para quê? Para que através de nós ele pudesse manifestar essa glória. E o que nós temos refletido através da nossa vida? Nós temos refletido a nós mesmos, as nossas convicções, os nossos pensamentos, porque o texto está dizendo que isso não sois mais de vós mesmos.
Ou seja, agora nós temos um dono. É ruim muitas vezes para algumas pessoas ouvirem isso, mas agora você não vive mais para si mesmo. E há um cântico da Batista da Lagoinha que diz assim: não posso mais viver para mim mesmo. Ou seja, eu tenho que viver para a glória de Deus. E como eu vivo para a glória de Deus? Eu sendo o influenciador do meu próximo. Mas como? Abençoando a vida dele. E o que nós temos feito? Será que nós temos agido dessa forma e manifestado a glória de Deus desse jeito? Porque o texto está dizendo, porque fosse comprado por bom preço, ou seja, houve um preço pago por nós. E nós temos que honrar esse alguém que pagou esse preço muito alto, mas não para que a gente seja um escravo no sentido humano. Nós, na nossa escravidão a Cristo, nós somos livres de fato. Porque nós podemos dizer não ao pecado. Mas a questão básica é, o que nós temos refletido? Agora, pois, glorificar a Deus no vosso corpo. As nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes e as nossas manifestações. Porque ontem eu fiquei meditando, não se omita. Uma omissão é uma forma de pecado, porque a Bíblia, por outro lado, diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, peca, e é pior do que o ímpio. Então o meu ministério, o seu ministério tem que me levar para o outro. E as pessoas às vezes dizem assim, eu tenho ministério. E eu ouvi uma frase esses dias que eu tenho compartilhado que diz o seguinte: Deus não te deu uma missão. A missão não é sua. Deus que te deu para a missão. Deus não deu a missão para que você seja glorificado, mas deu você para que a missão seja exaltada através da sua vida. E qual é a missão? Ganhar almas, manifestar a glória de Deus, influenciar, abençoar o nosso próximo. E a questão básica é, muitas vezes nós não nos lembramos. Cristo disse assim, olha, tive fome, tive sede, estive nu, e tu fizeste o quê? Me deste de comer, me deste de beber, me deste de vestir. Quando que nós fizemos isso, Senhor? Quando a um desses pequeninos fizeste. Então, meu ministério, seu ministério só tem sentido quando ele é voltado para o outro. E quando é o outro, não é aqueles que nós escolhemos, mas aqueles os quais Deus nos direciona. E muitas vezes nós estamos deixando Cristo do lado de fora, porque lá em Apocalipse 3:20 diz assim, eis que estou à porta e bato. Uma igreja rica, uma igreja próspera, mas que muitas vezes deixava Cristo para o lado de fora. E é isso que muitas vezes está acontecendo conosco. Onde Cristo está? Dentro das nossas ações. Onde Cristo está? Dentro das nossas manifestações na sociedade. Não na igreja, porque na igreja nós nos tornamos quase praticamente iguais. Mas no mundo, nós temos que manifestar a glória de Deus para o mundo. Nós temos que começar a nos revoltar com nós mesmos quando nós não manifestamos este poder de Deus. Hoje eu conversava com a minha esposa e dizia para ela, a igreja hoje não ora para que alguém seja curado, não ora mais para que alguém se levante de uma cadeira de rodas. Eu já vi mudo falar, eu já vi gente que estava numa cadeira de rodas começar a andar, mas hoje nós temos medo. Porque o púlpito muitas vezes virou um lugar de coaching, autoajuda. A melhor ajuda que um ser humano pode ter é o poder da palavra de Deus. E isso só será possível se nós assumirmos o nosso papel de glorificar a Deus no nosso corpo, como diz o texto. Porque as pessoas só serão curadas com o poder de Deus. E diante de um mundo tão estranho que nós estamos vivendo, com tantas coisas tão fora do lugar, o que está faltando é o poder e a presença de Deus nesse mundo. Mas isso só será possível se nós, como igreja, manifestarmos, sermos um templo vivo e manifestarmos a glória de Deus através das nossas vidas. Por isso é meu recado. E eu me incluo nisso, porque eu sou pastor. E talvez eu seja a primeira pessoa a colocar em prática isso que eu estou falando. Medite, reflita. Deus abençoe você.